A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Mostrando a estrada a ser seguida. És amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Amigo, fonte de riqueza. Pobreza, amigo que está sempre em minha mesa, nunca mais te deixarei, amigo, meu escudo em meu caminho. Sempre
Boa noite com Jesus. Para remir o tempo, vamos ler as Escrituras em Hebreus capítulo 11. Carta de São Paulo aos Hebreus. A gente pode afirmar isso com convicção porque o profeta disse que foi Paulo quem escreveu aos Hebreus. Há uma discussão teológica de quem teria escrito esta carta. Muitos teólogos inclinam-se para Paulo, outros pensam ser Tiago ou outro apóstolo, mas aí o profeta vem e diz que foi Paulo. E a gente repete sem dificuldade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um outro lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar.
e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para o destruidor dos primogênitos para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Querido Deus, que o Senhor vivifique esta palavra em cada um de nós e nos abençoe nesta hora que nos aproximamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu achei muito interessante os irmãos aí do Piauí, do pastor Sebastião Machado, cantaram, né? Sobre isso, né? Cantaram sobre isso. Diante dele o gigante tomba. Deus é Deus. Muito bem. Algum jovem pensou naquilo que eu havia falado ontem à noite, sobre com quem você se identifica na Bíblia, com que crente genuíno você se identifica na Bíblia? Hein? Estão com medo. Eu só tenho cara de bravo. Minha filha que fala isso, que quando os coleguinhas dela me veem, seu pai parece ser bravo. Não, só tem cara de bravo. Sou bravo não. Vocês estão um pouco tímidos, mas amanhã vai ter um pouco mais de dinâmica, né? Aí aquele caça-palavras aqui, ali, talvez vocês se desinibam um pouco mais. Eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre o que estas pessoas aqui têm em comum. Será que alguém saberia me dizer o que essas pessoas citadas até aqui começou lá em Abel, você viu? Foi em Abel, passou por Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José. Falou de Gideão, Sansão, Baraque, Davi. E qual é a coisa que eles têm em comum? Fé. Eles compõem a galeria dos heróis da fé aqui de Hebreus.
Poderíamos chamar também a galeria dos crentes genuínos. Algo muito interessante sobre esta escritura de Hebreus. Você observou, o irmão Brana prega sobre isso, que aqui no Novo Testamento, quando fez referência a estes heróis, só falou de virtudes? Só falou das vitórias? Isso talvez dê a entender a alguém que não conheça a Bíblia, que estas pessoas eram infalíveis, mas não eram. Nenhuma delas era infalível. Mas o Novo Testamento de cada um, ele é escrito assim. É só sobre as vitórias, porque as derrotas, os fracassos, os erros foram apagados pelo sangue de Jesus. Só sobra a vitória para se contar. Mas eu ainda quero refletir com vocês uma coisa. Além da fé, ou até mesmo como a fé se tornou parte da característica destas pessoas. Como foi? Um belo dia, Abel acordou e disse: a partir de hoje eu terei fé. Ou Sansão, ou Baraque, ou Samuel, Davi, Daniel. Vamos tomar aquele que nas Escrituras é identificado como o pai da fé. Quem é ele? Abraão. Eu lembro uma vez que o pastor Joaquim Gonçalves pregou uma mensagem que o título ficou assim: A Vida Avança. 1992, por aí. Naquele tempo eu nem cabelo branco não tinha ainda. Ele foi falando sobre essas características, né? Ele estava falando sobre aquela que da semente vem o caule, a folha, a borla, a casca e depois a semente. Falando que a vida vai avançando, né? Falando dos reformadores, mas aí ele tomou também, e eu achei tão interessante isso, ele tomou 4 patriarcas para também mostrar esse avanço. A fé em Abraão, o amor em Isaac, a graça em Jacó e a perfeição em José. Mostrando que foi avançando. Mas José teve uma falha. Ele teve uma falha. Diante de seu pai, ele disse a seu pai e seus irmãos: olha, quando o faraó perguntar qual é o seu negócio, fale que vocês são pastores de gado, porque para o egípcio é abominação ser pastor de ovelha. Então, aí eu lembro o pastor Joaquim falando assim: a perfeição sofreu um arranhão. Mas o que aconteceu? A graça que era Jacó, quando esteve diante de Faraó, e Faraó perguntou: qual é o vosso ofício? Ele disse: os vossos servos são pastores de ovelhas.
A graça tirou o risco da perfeição. É por isso que aqui na galeria dos heróis da fé, você não vê os riscos, você não vê as manchas, você não vê os defeitos, porque a graça tirou tudo. Então, quando falamos de crentes genuínos, não estamos falando de pessoas infalíveis. Até porque a única pessoa que se intitula infalível é aquele que, por fim, se declarará inimigo do povo de Deus. Mas, irmãos, o que eu quero refletir com vocês sobre estes crentes genuínos é que cada um deles só se tornou um crente genuíno a partir de uma experiência com Deus. Abel, por revelação, entendeu que o que havia tirado seus pais do Éden não foi fruta de árvore nenhuma. Não foi maçã, pera, damasco, toranja. Foi nenhuma fruta. Mas foi sangue. E ele sabia como seus pais saíram do Éden. Os seus pais haviam constituído uma religião para eles. Eles fizeram aventais de folhas de figueira, cobertura. A religião é uma cobertura. Mas ela é uma cobertura ineficiente, falha, sem propósito algum. A religião é tão boa cobertura como uma peneira para se evitar molhar na chuva. Já tentou segurar a chuva com a peneira? Daquela mesmo de brita 1, não é aquela da malha fininha não, uma malha mais grossa. Só vai ter um trabalho a mais uma coisa para segurar. Vai molhar praticamente do mesmo jeito que se estivesse sem nada. E assim é a religião feita pelo homem. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Compreendendo isto, Abel fez um altar. E ele não se preocupou com a beleza do altar. Ele amontoou um tanto de pedras que ficaram firmes, não iam rolar, para que ali ele pudesse apresentar o seu sacrifício. Tomou um cordeirinho de 2 anos, mais ou menos, sem mancha, sem ruga, sem defeito, macho. Por isso cordeiro, senão seria ovelhinha. Tomou uma pedra mais afiada e esfregou no pescoço, na jugular do cordeirinho, até que conseguiu romper a pele e a veia. Não é uma cena bonita de se ver. Quando ele finalmente rompeu a veia, aos irmãos que já cortaram pescoço de frango, se não tiver cuidado, tem gente que tem a ciência, né? Vai devagarzinho, com a lâmina meio assim inclinada, porque a hora que sai o sangue bate na lâmina. Mas o desavisado, quem nunca cortou, corta reto, aí espirra sangue no rosto, na roupa, aquela coisa. Então, agora um frango é desse tamanho.
Um cordeiro desse tamanho tem muito mais sangue. Então pensa, quanto foi feia aquela cena. Sangue esguinchando para todo lado da jugular de uma artéria. Então, sabe como o sangue de artéria jorra? Ele jorra por pulsos igual a batida do coração. E ele atira 5 metros de distância. É uma cena difícil de se ver, principalmente se for de uma pessoa, né? Mas é uma cena difícil de se ver. Então não era nada bonito, mas ele sabia que aquele sangue, foi por sangue que seus pais foram poupados. E quando ele ofereceu seu sacrifício, Deus se agradou dele. Então aquela experiência fez com que ele se firmasse, sabendo que a sua revelação estava correta. Não tem problema nenhum uma pessoa ter uma revelação, um sonho, uma visão, uma interpretação, tudo bem. A questão é, foi aceita por Deus? Foi confirmada por Deus? Por sua palavra? Você não tem que consultar a Deus aquilo que já está na palavra, não. Moço, moça, não ora perguntando para Deus se você deve namorar com aquele rapaz descrente, não. Com aquela moça descrente. Deus não vai te responder, não. Ele já respondeu. E ele não muda de opinião. Ele não muda de opinião, então não adianta ficar, ai Senhor. Se não, sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com Balaão. Balaão fez certo da primeira vez. Chegaram os príncipes lá de Balaque e disseram, o rei Balaque mandou te buscar aqui para você poder amaldiçoar um povo para ele. Então fica aqui essa noite que eu vou consultar a Deus. O que Deus falar, eu faço. Oh, que coisa maravilhosa. Parece um exemplo genuíno de cristão. E assim ele fez. E Deus falou para ele, não vá com esse povo. Esse povo aí que ele quer amaldiçoar, é o povo que eu escolhi para mim, que eu abençoei. Aí ele acordou no dia e disse, fala para Balaque, tem jeito não, moço. Isso aí é viagem perdida. Deus já abençoou esse povo, ninguém consegue fazer nada não. Vou ficar quietinho aqui em casa. Mas aí Balaque mandou dobrar a oferta. Salomão diz que o presente corrompe o juízo. Cuidado com quem quer te comprar, viu? Não aceite presente assim. Existe um ditado no mundo dos negócios que ele praticamente vale para tudo na vida, que é o seguinte: não existe almoço grátis. O que quer? Isso aí. O que quer dizer isso? Quando alguém está te oferecendo alguma coisa, do nada, ele tem uma intenção por trás daquilo. É assim que os Dom Juans, que os adúlteros, homens levianos que tomam mulheres que muitas vezes estão fora do seu posto de dever, não estão vigilantes, muitas vezes que o marido está devendo a devida retribuição. Eles são tão solícitos, sorridentes, educados, atenciosos, tudo que o marido não é. E tudo que o marido deveria ser, viu, marido? Você tem dado atenção suficiente para sua esposa? Carinho? Você chega e só reclama do sal a mais na comida? Ou você a elogia quando ela faz aquela comida que você gosta e só ela sabe fazer? Hein?
Deus abençoe as irmãs, todos estavam envolvidos naquele banquete que nós tivemos hoje. Que peixe gostoso, que tudo gostoso. Até a abóbora estava gostosa, não estava? Né? Até a abóbora estava gostosa. Deus abençoe vocês. Você tem feito isso, marido? Namorado, minha irmã, se o namorado não te elogia agora, se ele não te acha linda agora, Hoje eu estou pegando no pé do irmão Vicente. Cadê ele? Ele só está ali. O irmão Vicente falou assim para você: e quem que é essa mulher assim? A mais linda que tem aqui na cidade. O médico perguntou: quem que é a sua mulher aí que está te esperando? Não, é a mais linda que tem na cidade. Você já falou para sua mulher que ela é a mais linda que tem? Às vezes assim, as irmãs ficam assim, gente, mas às vezes parece que a mensagem só fala para as mulheres. O pregador só prega para as mulheres. Não, hoje os homens vão apanhar também. Precisa, irmão. Olha, a mulher deve ser submissa a seu marido. Aí o homem fala: oh, glória a Deus, né? Aleluia, eu creio nisso. E o homem deve amar sua mulher igual Cristo amou sua igreja. Você consegue falar aleluia agora? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, eu creio nisso. Você abre ocasião para o oportunista. Ele será mais educado do que você, mais atencioso. Pedro disse: conviva com ela com entendimento, tomando-a por vaso mais frágil. O que é que você faz com aquele jarro bonito, aquele vaso lindo? Você põe no meio da sala para a criançada tropeçar e quebrar? Você põe no lugar mais seguro, você tem todo o zelo. Parece que o assunto nem era esse, né? Parece que nem era esse, mas é importante, irmãos, entendermos que há muitas conveniências em nosso meio, e isso volta a falar de crente genuíno. Há muitos divórcios que são provocados pelos maridos, e depois vem diante de uma comissão e diz: ela me traiu, e a letra fala que eu posso casar com outra. Por isso, um pastor, uma comissão disse: ó, irmão, diante do que o senhor disse, diante da letra, o senhor está livre, agora é com o senhor e Deus. Será que ele fez tudo o que estava ao alcance dele para manter aquele casamento? Ele pagou a devida benevolência a ela? Irmãos, muitas vezes casamentos estão acabando porque um dos dois está negligenciando os deveres conjugais. E isso pode estar vindo por uma condição hormonal. Muitas vezes, conforme os anos vão passando, as tendências genéticas nossas, porque nós carregamos cargas genéticas, às vezes alimentação também e tudo mais, pode antecipar uma situação e pode mudar o nosso comportamento biológico. Tanto o homem como a mulher tem recurso na medicina.
Tem médico especializado em ajudar estes casos. E, irmãos, estes casos salvam casamentos. Porque o homem e a mulher se casam pelo mesmo objetivo. Parece que os homens que eu tenho visto na mensagem não têm esse entendimento. Você casou porque Paulo te disse assim, olha, para evitar a prostituição, então se case. Se você não consegue ficar sem mulher, então se case. Se você não consegue ficar sem intimidade conjugal, não posso ser mais claro do que isto, não assim, né, numa audiência mista. Se você não consegue ficar sem intimidade conjugal, então se case. Agora, a mulher se casa pela mesma razão que você, homem. É porque ela não consegue ficar sem essa intimidade conjugal também. Para quem isso não faz diferença, Paulo aconselhou, não casa. É melhor, faz melhor. Porque você pode dedicar a sua vida inteira para Deus. Uma moça solteira que não tem essa inclinação, não tem esse clamor dentro dela, ela pode ficar 24 horas por dia na igreja e ela não vai ter um marido que fala assim, mulher, você não fez o almoço? Mulher, minha roupa? Mulher, você não está em casa? Um jovem, um homem que não tem esse clamor dentro de si, ele pode dedicar a sua vida inteira para Deus, ele pode ser um evangelista, pastor, falar para ele assim, irmão, quero que você faça um tour aí por todas as cidades que não tem mensagem aqui no Mato Grosso. Está aqui o dinheiro, está aqui a passagem, está aqui os folhetos de volta para o original, está aqui os folhetos evangelísticos, eu quero que você volte só daqui uns 3 meses e me dá relatório. E ele pode fazer isso, ele pode dedicar, ele não tem um filho para criar, ele não tem que levar menino no médico, ele não tem uma esposa para dar atenção. Mas se você não consegue, não se vê se abstendo da intimidade conjugal, então, para evitar a prostituição, se case. Então, se uma moça quer casar, é pela mesma razão que você, rapaz. É por isso que, não sei se aconteceu, o pastor Joaquim costumava contar isso, diz que uma moça lá de Goiânia chegou na mãe dela e disse, mãe, eu posso ir em tal lugar com o irmão fulano? A mãe disse, não, minha filha, você não pode. Ela, mãe, a senhora não confia no irmão fulano? Disse, não, minha filha, ele é um bom moço. Eu vejo que ele chega sempre no horário do culto, ele é pontual, ele lê, eu vejo sempre quando ele chega, às vezes antes de começar, está ali lendo uma mensagem, lendo a Bíblia, vai no altar e ora, canta, participa de toda a programação da igreja, participa da programação da mocidade. Eu vejo que ele é um cristão, eu fico satisfeita de você estar andando com esse moço. Ah, não, mãe, então a senhora não confia em mim? Não, minha filha, claro que eu confio. Eu sei a criação que eu te dei, eu conheço o temor do Senhor que está em você, eu vejo seu comportamento, é claro que eu confio. Então não estou entendendo, mas por que a gente não pode ir? É porque eu não confio em vocês dois juntos. Porque por mais santo que você seja, rapaz, hormônio não converte. Por mais santa que você seja, moça, hormônio não converte. Se você sente aquele fogo, aquela paixão por aquele rapaz, você tem que fazer tudo para não ficar numa circunstância sozinha com ele. Porque os seus hormônios podem falar mais alto do que a sua razão. Quantos incidentes aconteceram pela vida por causa da falta dessa vigilância? E o que é pior, às vezes estão na fase de namoro,
que é uma fase de conhecimento, uma fase de... Sabe, eu acho engraçado isso. Os casais de namorados conversam sobre tudo, menos sobre o que é importante. Já percebeu isso? Às vezes conversa 2 horas, vai ter assunto lá longe, né? 3 horas, 4 horas. Às vezes passa a noite conversando no tal do WhatsApp. Depois que casa não tem diálogo mais. Ô Jesus. Mas não conversa o que importa. Você quer ver uma coisa que não conversa? Não conversam assim. Ô irmã Maricota, eu, quando casar e tal, eu penso, gostaria muito que a minha esposa não trabalhasse fora, ficasse só como dona de casa e eu vou me matar de trabalhar para sustentar o nosso lar. O que a senhora acha disso? Ô irmão Tiburtino, foi bom você falar nisso, porque eu estou fazendo um concurso para ser juíza federal. Então, não, pastor, mas quando casar a gente muda isso. Quantas mudanças o senhor viu nessa sua jornada de ministério? Mudança feita pelo outro. A mudança acontece quando eu quero mudar e me sacrifico para mudar. Ninguém me muda não, irmãos. Ninguém me muda não. Eu mudei por causa dela? Foi. Mas porque eu quis. Porque ela era tão importante para mim que eu precisei mudar. E ela também. O casamento é um processo de ajuste. É 2 engrenagens novinhas. E quando começa a rodar, não roda redondo, não. Você já comprou o carro zero? A maior bobagem do mundo que você paga muito mais caro, mas tá bom. Mas é a ilusão da gente, né? Oh, tá cheirinho de novo. Mas o que está escrito lá no manual? Tem um período, um estágio de amaciamento do motor. Aquilo é para que as peças tenham tempo de se ajustar uma à outra, para que o pistão se ajuste ao cilindro. Ele tem um percurso cilíndrico assim, pelo qual ele sobe e desce, de acordo com aquela árvore do girabrequinho ali embaixo que vai girando. Ela é uma árvore torta, então uma hora ela sobe o pistão, outra hora ela desce. Ela trabalha assim, ó. Mas o ajuste ali entre o cilindro e o pistão é milimétrico, às vezes é micrométrico. É assim, não dá para botar um cabelo. E então, no começo, eles falam assim, olha, no começo você não acelera tanto, você vai amaciando o motor, você está deixando que as peças se ajustem. Depois está ajustado, aí como é que é, irmão Vicente? Solta na banguela com 200 em cima. O anjo fala assim, dessa vez eu acho que eu não vou não. Eu espero vocês lá embaixo. Irmão, casamento é isso. Você vem com seus costumes, ela com os dela. E agora vocês vão precisar criar os costumes de vocês. Você não pode, moço, chegar no casamento querendo que a sua casa funcione como a casa do seu pai. Porque a sua esposa não é a sua mãe, nem você é seu pai. Moça, você não pode querer que a sua casa funcione como a casa da sua mãe. Pelo mesmo motivo. Seu marido não é seu pai e você não é sua mãe. Vocês são 2 pessoas desconhecidas. Mas você casa com um desconhecido, irmão. Essa é a realidade. Lembra hoje cedo que eu falei que os antigos falavam, para começar a conhecer, é um saco de sal? Um saco de sal é 25 quilos. Você come 3 gramas por dia. Faz as contas aí.
Dá uns diazinhos. Dá uns diazinhos. Então, você casa com um desconhecido. Você conhece aquilo que ele mostrou para você. Você conhece aquilo que ela deixou você ver, que ela mostrou para você. É claro que no caso de peças muito ajustadas, o que tem que ter entre elas? Lubrificação, o óleo. Senão elas fundem. O calor do atrito faz com que elas derretam uma a outra. E a lubrificação do casamento se chama amor. Se não houver amor, vai fundir esse casamento. Vai arrebentar esse pistão. Mas com o tempo, irmãos, às vezes o motor fica cansado. Afrouxa. Aí você tem que abrir o motor, trocar o pistão às vezes, para o 0,25, 0,75, 1,25, mas vai continuar funcionando. Às vezes é obrigado a encher o bloco. Quem não entende de mecânica deve não estar entendendo nada, né? Pastor, já está abrindo uma retífica? Não, mas você está entendendo. Porque essa é uma linguagem de tipo. Mas sempre tem que existir o amor, o respeito mútuo. E você precisa, se você conversava muito antes do casamento, depois do casamento você vai ter que conversar muito mais. Porque há muitos ajustes, muitas adaptações. E se algum de vocês, irmãos casados, estão faltando com o seu dever de pagar ao outro a devida benevolência, vocês entendem o que eu estou falando? São os deveres conjugais, são os deveres íntimos. E esses deveres não podem ser feitos com sofrimento, por obrigação. Se você não sente mais a mesma atração, você tem que verificar se há alguma coisa biológica envolvida, hormonal. E salvar o seu casamento. Porque Deus nos deu a medicina. O irmão Brandt diz que Deus está na medicina. Mas esse parece não ter nada a ver com o assunto de crente genuíno, e tem tudo a ver. Porque o que nós temos visto é uma escalada crescente de divórcios no nosso meio. E muitas vezes está faltando compreensão, está faltando esse entendimento por parte de um, de outro, conveniências. E nós vimos aqui de manhã, um crente genuíno não busca seus próprios interesses. Agora, sem esta experiência real com Deus, você não será um bom cristão. Talvez não será nem mesmo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sempre quando você estiver numa situação, julgue, não o outro, mas os seus motivos e os seus objetivos. Seu motivo está correto?
Eu fico pensando, eu não estou pondo ninguém, não estou doutrinando ninguém, não estou pondo ninguém no canto da parede, não sei se tem algum irmão ou irmã divorciada aqui, não sei, não conversamos isso. Eu estou dizendo por experiências, a gente vai vendo a vida como vai sendo tocada e tantas notícias, a gente vê as perguntas chegando em Goiânia ali, e tantos casais sofrendo, famílias sendo desfeitas. Mas será que todo homem que se divorciou e casou com outra na mensagem pode dizer: eu fiz tudo que estava ao meu alcance para salvar o meu casamento? Eu lutei com tudo. Porque esta mulher com quem você se casou lá atrás é a mesma. Ela tem as mesmas qualidades pelas quais você se apaixonou lá atrás. É que agora, com a convivência, você vai conhecendo melhor os defeitos. Mas as qualidades ainda estão ali. E o que te uniu a ela, o que te uniu a ele, foram essas qualidades. Se você ainda não teve uma experiência genuína com Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó no Vale de Jaboque, como José, como cada cristão nessa galeria dos heróis da fé, corra para o altar, dobre os joelhos, faça como Buddy Robinson. Vocês conhecem a história de Buddy Robinson? Buddy, certa vez, percebeu que ele ainda não tinha o Espírito Santo. Ele ainda não havia nascido de novo. Ele não tinha tido aquela experiência genuína com Deus. Ele parou o seu velho carro e entrou para dentro do milharal. Lá do milharal ele começou a orar: Deus, tem misericórdia de mim e me batiza com teu Espírito Santo. Eu quero ser um cristão genuíno. Deus, eu vou ficar aqui até o Senhor me batizar. Se o Senhor não fizer isto, quando o Senhor voltar na terra, o Senhor vai achar um monte de osso nesse milharal, porque eu não te deixo. Ele fez como Jacó: não te deixarei até que tu me abençoes. Às vezes é necessário. Jesus disse que o reino do céu tem que empregar força para entrar nele. Então é necessário lutar. O irmão Brana pregou o sinal de manhã, de noite ele chegou, viu o povo brincando e parecendo que ele não tinha pregado nada. Ele disse assim: eu entrei em desespero quando eu cheguei aqui e vi as pessoas brincando e conversando. É preciso desespero para trazer o sinal à cena. Então faça seu exame. Se você ainda não tem o sinal, veja se você consegue se identificar com um desses heróis. Se não, corra para o altar, porque está escrito que Deus dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Deus os abençoe. As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar, e firmado em suas promessas, vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou na promessa, e o tempo que passou
confiando na promessa. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Deus prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou na promessa, e o tempo que passou fortificou, tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar, firme até o fim, esperando na promessa. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória. Sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.